Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Júlia Gomes Rodrigues, sou discente do curso de Farmácia, disciplina Microbiologia Aplicada da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Docente Fábio Pio Dornas. Irei falar um pouco para vocês sobre a leptospirose. Primeiramente, o que é a leptospirose? A leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda que resulta da exposição direta ou indireta à urina de animais, principalmente ratos, infectados pela bactéria Leptospira. Sua penetração ocorre através da pele com lesões ou então pela pele íntegra imersa a longos períodos em água contaminada ou através de mucosas. A leptospira é uma bactéria que possui um formato helicoidal e dois flagelos que facilita a sua locomoção. Tem um movimento de saca-rolhas. A bactéria apresenta uma estrutura de dupla membrana, na qual a membrana citoplasmática e a parede de peptídeo glicano estão intimamente associados e envolvidos por uma membrana externa. Nessa estrutura, o lipossacarídeo constitui o principal antígeno para a leptospira, a qual apresenta uma baixa toxicidade para as células animais, quando comparado ao lipopolissacarídeo das bactérias gram-negativas. São bactérias aeróbicas obrigatórias sensíveis à luz solar e a desinfetante comum, e a sua multiplicação ótima ocorre em um pH entre 7,2 e 7,4. São bactérias fastidiosas, ou seja, micro-organismos exigentes em crescimento, então precisa de meios ricos em nutrientes para ser cultivado, sendo que a temperatura ideal de crescimento é na faixa de 28 graus Celsius a 30 graus Celsius. A bactéria Leptospira é de um gênero que apresenta aproximadamente 23 espécies e 250 sorotipos. As espécies patogênicas são divididas em grupo 1 e grupo 2. O grupo 1 apresenta as enfermidades mais graves, com destaque para a leptospirose, que pode acometer todas as espécies animais e o homem, ou seja, é uma zoonose. Já o grupo 2 é composto por espécies que provocam infecções mais brandas. Como acontece o ciclo de transmissão da leptospirose? A bactéria leptospira geralmente está presente no solo, como também em locais que possuem lixo armazenado de forma incorreta. Os ratos, eles são os principais portadores da bactéria leptospira nas áreas urbanas. Então, são os ratos que transmitem a doença pela urina dos ratos infectados. A infecção ocorre por contato com a urina do animal infectado ou com a água contaminada. Ou seja, solo, água, alimentos contaminados pela bactérias vão ser transmitidos ao rato e do rato vai ser transmitido então para o hospedeiro humano, para os humanos. A leptospirose é uma das zoonoses de maior distribuição geográfica presente em praticamente todo o planeta. Fator epidêmico importante são surtos relacionados à ocorrência de desastres naturais de grande magnitude, como é o caso de inundações ocorridas no Acre em 2006, com 470 casos, e em Santa Catarina em 2008, com 496 casos de leptospirose. Assim, necessita de atenção e acompanhamento devido a um possível surto pós-desastre ambiental que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, nesta época de maio de 2024. O período de incubação, ou seja, tempo entre a infecção da doença até o momento que a pessoa leva para manifestar os sintomas, pode variar de 1 a 30 dias e normalmente ocorre entre 7 a 14 dias após a exposição a situações de risco. As manifestações clínicas variam desde formas sintomáticas e subclínicas até quadros graves associados a manifestações fulminantes.
são divididos em duas fases: a fase precoce, chamada leptospirêmica, e a fase tardia, chamada fase imune. A fase precoce ela é caracterizada pela instalação abrupta de febre, comumente acompanhada de cefaleia e mialgia, e frequentemente não pode ser diferenciada de outras causas de doenças febris agudas, frequentemente então diagnosticada como síndrome gripal, virose e outras doenças que ocorrem na mesma época, como dengue ou influenza. Em aproximadamente 15% dos pacientes, a leptospirose progride para a fase tardia da doença, que é associada a manifestações graves e potencialmente letais, sendo a síndrome de Rey a forma mais característica, envolvendo icterícia, insuficiência renal e hemorragias, especialmente pulmonares. A hemorragia pulmonar é uma complicação grave que pode resultar em mortalidade superior a 50%. A icterícia intensa é um sinal distintivo, mas não está presente em todos os casos graves. Outras complicações incluem problemas cardíacos, pancreatite, anemia e distúrbios neurológicos que variam de confusão a paralisias. A primeira etapa na patogênese da leptospirose é a penetração através da barreira tecidual, que é facilitada por abrasões na pele e pelo contato direto com as mucosas da conjuntiva ou cavidade oral. Nos períodos chuvosos, onde ocorre a imersão em águas de enchente ou até mesmo nas atividades recreativas aquáticas, o contato com águas contaminadas torna-se um fator de risco para infecção, principalmente pela exposição das mucosas. A segunda etapa na patogênese é a disseminação através da corrente sanguínea. Após atravessar a pele, as leptospira patogênicas seguem pela circulação sanguínea e persistem nesta via até a fase leptospirêmica, que é a fase de bacteremia. Um mecanismo importante de virulência é a motilidade, que permite a migração dessas bactérias através de meios viscosos, sendo importante no início da infecção e na disseminação desde o sítio de entrada até os alvos dentro do hospedeiro. A leptospirose não pode ser diagnosticada com base apenas em fundamentos clínicos, devido à variabilidade nas manifestações sintomáticas, a quais se assemelham a outras enfermidades, o que torna então necessário a confirmação por meio do diagnóstico laboratorial. Nos primeiros dias da doença, o diagnóstico envolve a detecção direta da leptospira em fluidos como sangue e líquor, pelo cultivo em meio específico, em geral utiliza o meio MJH, ou a detecção indireta pela técnica da PCR, pois nesta fase inicial as leptospiras circulam na corrente sanguínea. A partir da segunda semana, elevam-se os níveis de anticorpos da classe IgM e IgG, aumentando a sensibilidade dos testes sorológicos, sendo a técnica de aglutinação microscópia o método padrão ouro para a investigação da leptospirose em humanos e animais. A técnica de aglutinação é uma técnica baseada na aglutinação antígeno-anticorpo, sendo o teste de referência para o diagnóstico da leptospirose. É uma técnica que detecta anticorpos de ambas as classes, tanto IgM quanto IgG, e determina o título desses anticorpos, diferenciando então uma infecção recente de uma infecção com contato prévio. Então é isso o que eu gostaria de falar sobre a leptospirose. Obrigada a todos pela atenção e até a próxima.